Queria agradecer a presença aí de cada um, né? Saber que vocês estão querendo evoluir. E como eu falei, a gente já demorou para começar. Vamos começar aqui o curso, vamos começar a entender um pouquinho do Delphi. Então o intuito é que deixar vocês com uma introdução, que vocês consigam dominar aí a ferramenta, né? Pelo menos entender tudo o que acontece ali dentro do Delphi. E lógico que terminando aí essas 9 aulas do curso, esses 9 dias que a gente vai conversar, eu quero que vocês estudem mais e vão se aperfeiçoando, tá? Porque não dá para aprender nenhuma linguagem em tão pouco tempo, então com tão pouco conteúdo, né? Mas é uma base para vocês conseguirem depois sair por conta própria e ir evoluindo por conta própria, tá? Então, antes de mais nada, é importante a gente falar de história. Não vou prolongar muito com relação à história, porque eu quero entrar, lógico, com vocês na prática. A maioria de vocês já conhece bastante, alguns provavelmente não tem muita ideia. O Delphi, eu particularmente, né, eu comecei trabalhando com a versão do Delphi 7, mas ele tem versões anteriores, né? O Delphi era da Borland, é uma empresa que veio a quebrar há alguns anos atrás, né? E foi comprada pela Embarcadero. Então, basicamente, né, a gente tem versões do Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 foi a primeira versão que eu trabalhei. Né, tem alguns programadores que usam ela até hoje. Então, a versão do Delphi 7 é uma versão muito estável que muita gente gosta. Porque muita gente começou a migrar, né, para versões mais atuais do Delphi. Começaram a migrar por causa da necessidade, às vezes, de desenvolver aplicações mais modernas, né, ou aplicações voltadas a outras plataformas de sistema operacional que hoje é comum a gente desenvolver para Android, para iOS, para Linux. E hoje o Delphi, né, as versões atuais do Delphi, elas permitem isso. Aqui a gente está vendo aqui um pouquinho, né, no site da Embarcadero. Observação importante também, eu falei para vocês que o Delphi, né, até a versão do Delphi 7 eram da Borland, né? Depois a Embarcadero comprou a Borland, né, e os direitos do Delphi. E hoje a Embarcadero também, né, foi comprada por uma outra empresa. Eu não lembro certinho, mas acho que o nome é Idera, né? Mas continua com o nome Embarcadero aqui. O pessoal da Embarcadero é uma comunidade bem ativa. Né? O que a gente tem às vezes aí que o pessoal reclama um pouco do Delphi é a questão justamente do valor, né? O valor da ferramenta é um pouquinho elevado, e como alternativa alguns programadores utilizam o Lazarus. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então o que essas duas ferramentas têm em comum? Tanto o Lazarus quanto o Delphi, eles usam a mesma linguagem, né? Você pode programar usando a mesma linguagem, que é o Object Pascal, né? Que é uma versão do Pascal que você pode usar orientado a objeto, né? O Object Pascal é uma linguagem bem robusta, dá para fazer praticamente tudo que a gente precisa nela, e os dois permitem isso. O Delphi evoluiu bastante no quesito, né? Como a gente pode ver aqui, ó, na construção de aplicativos multiplataforma. Então aqui você consegue trabalhar para Windows, Android, iOS, Mac e Linux. Né? Então você consegue escrever um código e a ferramenta compila esse código, né, pelas informações oficiais, né, que a própria Embarcadero fornece, tal, que essas compilações são nativas para cada plataforma. Então, quando eu falo que a aplicação é nativa, imagina assim, se você fosse desenvolver uma aplicação para o Android, você teria que usar o Android Studio para programar. Se você fosse desenvolver uma aplicação para Windows, né? O Windows já é mais comum e daria para usar várias linguagens, mas cada um teria a sua ferramenta ali, né? O iOS tem uma ferramenta própria, não lembro o nome, enfim, né? Todos eles você teria que ir lá e escrever o código específico para cada uma. Aí a proposta aqui do Delphi de ser nativo é de justamente pegar esse código que você escreveu e transformar de forma nativa no código específico de cada uma dessas demais linguagens aí ou plataformas. Enfim, aqui a gente tem um históricozinho de versões, né? Atualmente o Delphi está na versão 11.3, que é o Alexandria.
Aqui na NetSolutions a gente usa a versão do Delphi Rio, né? Então se a gente vê aqui, ó, um históricozinho de versões, aqui tá até falando do Delphi 7, né? Porque às vezes o pessoal deve perguntar se ainda tem compatibilidade e tal, né? Mas enfim. Então aqui, ó, um históricozinho de versões, ele vem aqui, essas são as últimas que eu acredito que a Embarcadero ainda está dando suporte, né? Então a do XE6, XE7, XE8, o Delphi 10, né, que era o Seattle, a proposta era ficar realmente no 10, então no 10 a gente teve o Seattle, geralmente eles lançavam a cada 6 meses uma versão, então provavelmente na própria Seattle a gente teve 2 versões, né, eles lançaram uma versão, depois de um semestre uma nova versão, geralmente que aí fica 10.0.1, enfim. Aí aqui a gente tem o Berlim, o 10.2 que é o Tóquio, o que eu estou usando aqui, que é o Delphi 10.3, que é o Rio. Brasileiro tem que usar, né, o Rio, brincadeira. Então aí a gente tem, né, o 10.3, depois tem o 10.4 também, que é o Seattle, não, depois cara, tem uma versão depois do Rio, que eu não me recordo o nome também, caramba, fugiu o nome. Sydney. Então aqui, ó, 10.4, que é a Sydney. E aí, por fim, né, depois do Sydney aqui, saiu o 11, né, o Delphi 11, que é o Delphi 11 ou Alexandria, né, a versão Alexandria. Bom, maravilha, então vendo aí um pouco da história do Delphi, né, vocês viram, evoluiu e como eu falei, tem muitas empresas, tem muitas software houses que ainda utilizam o Delphi 7, cara. O Delphi 7 foi durante muito tempo usado aqui no Brasil, ele é bem queridinho, né? As pessoas gostam muito mesmo do Delphi 7, então ele realmente ainda é muito usado. Vamos ver aqui, então, só para mim não perder, isso aqui foi tudo que a gente falou que eu já conversei sobre isso, né? Tudo que a gente vai falar um pouquinho no curso. Então aqui introdução ao ambiente, manipulação interface, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa introdução ao ambiente do Delphi, né? Então a gente vai aprender o que hoje, né? Então tudo isso aqui foi falado naquele vídeo que eu gravei na semana passada, né? Eu tenho aquele vídeo gravado, quem quiser entra lá no meu canal no YouTube, o vídeo está lá disponível lá. Então hoje eu só adicionei aqui no final, né? Então conceitos básicos de programação, procedimento, muita coisa a gente vai acabar vendo junto aqui, misturado, né? Então hoje já de cara, o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem que começar vendo, né, o que a ferramenta tem. Eu acho que eu coloquei aqui no final uma introdução que é para vocês entenderem os arquivos que o Delphi ele gera. Então, quando a gente começa a trabalhar com o Delphi, o que acontece aqui? Ó? Principalmente aqui eu estou falando uma aplicação VCL, que é o que a gente vai trabalhar. Tá? Então, o que é a aplicação VCL? Quando a gente abre o Delphi, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho. Vou chamar ela de Dominando o Delphi, que vai ser aqui o nosso curso. Então eu vou começar aqui com essa pasta para a gente dar início aqui, né? Então o que é importante a gente fazer no Delphi, né? Por padrão, geralmente o que é feito? A gente cria um novo projeto. Para criar um novo projeto a gente usa aqui o File New, e aí aqui é onde começam aqui os primeiros passos. A gente tem aqui alguns tipos de aplicações, né? A gente pode criar um pacote, que é você adicionar mais de uma coisa dentro de um mesmo projeto. Um pacote, por exemplo, a gente tem aqui alguns pacotes de componentes, né? Então tem vários componentes dentro de um pacote, aí eu consigo compilar tudo de uma vez, eu consigo visualizar tudo de uma vez, enfim. Disso aqui a gente não vai falar muito. A gente pode criar uma aplicação do tipo console, que geralmente o pessoal ensina na faculdade. Eu particularmente não vejo muita utilidade nisso, né? Que a aplicação tipo console seria tipo aquela telinha de DOS lá, informe um número, informe não sei o que lá. Então uma aplicaçãozinha que eu acho que menos usual para alguns aspectos, tá? Mas daria para criar aqui. E aqui as duas que interessam a gente. A primeira, que é a que a gente vai trabalhar efetivamente, que é
o Windows VCL Application aqui é para a gente criar uma nova aplicação VCL, né? Ela é específica para o Windows. E aí a gente tem este Multi-Device Application, né? O Multi-Device Application ele serve para você criar aplicações para vários tipos de sistemas operacionais, né? Então não só para o Windows. Aí nesse caso a gente consegue criar uma aplicação que vai trabalhar de forma de multicamada. Vocês não estão conseguindo ver minha tela, né? Acho que vocês estão vendo aqui, parece que está pausado aqui a minha tela depois que eu abri o Delphi, né? Vamos ver aqui a minha tela, porque sumistes. Engraçado que fala que está apresentando. Deixa eu tentar então aqui, eu vou tentar deixar o OBS para mim visualizar e aqui o Meet também para a gente conseguir acompanhar um pouco as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu vejo se tudo está funcionando. Beleza, então agora vocês estão vendo? Show, né? Consigo diminuir essa porcaria aqui. Não diminui mais que isso. Vou tirar ele aqui. Espera aí, vamos lá. Cara, cadê as mensagens aqui? Vou deixar nas mensagens que aí qualquer coisa eu consigo ler. Beleza, deu certo, né? Então vocês estão vendo. Vou repetir esse pedaço, né? Para ninguém perder aí, né? Porque vocês não conseguiram ver. Então eu vou só repetir aqui rapidão, ó. Então o que foi o processo que eu fiz? Eu não sei se vocês estavam vendo. Eu vim aqui na área de trabalho, criei uma pasta. Beleza, todo mundo aí, ninguém vai ter dificuldade em criar uma pasta. Depois, eu vim aqui no Delphi e comecei a mostrar para vocês esses itens que a gente vai usar. Então, aqui no Delphi que eu estou usando, a parte que eu mostrei lá no site do Delphi, vocês viram, né? Que eu até fechei aqui o site da Embarcadero. Não sei se vocês estavam vendo, viu? Deu para ver. Então, beleza. Aqui a gente vai pegar, então, entender cada um desses itens, né? File new, e aqui é o que a gente vai trabalhar. Então, primeiro que é o VCL Application, que é uma aplicação própria para o Windows, né? As aplicações VCL a gente consegue trabalhar de duas formas, para o Windows 32 e 64 bits, mas elas são voltadas exclusivamente para o Windows. Não, Lucas, ó, a pasta, eu só criei a pasta, tá? Essa pasta aqui, tá vendo? Show? Só criei a pasta. Agora a gente está vendo aqui o Delphi. Tá dando para ver? Só o Gustavo falando que não está conseguindo ver. Não está vendo a tela aí, ó. Posso continuar? É só o Delphi mesmo agora que a gente está vendo, beleza? Então, ué, Gustavo, estranho. Tem mais alguém que não está conseguindo ver? Tem. Vou cancelar a apresentação da tela aqui e apresentar novamente. Beleza? Tá vendo? Deu para ver agora? Maravilha. Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, File, né? Para a gente começar um projeto Delphi, File New. Aqui a gente tem as opções, como eu falei para vocês, né?
Então vou começar de trás para frente, ó. Console, que eu tinha falado, né? Console é um modelo de aplicação de linha de comando, que é aquele lá, digite 1, digite 2, como se fosse um prompt de comando ali. Então você cria uma aplicação bem simples ali. Não que ela seja simples, né? Mas como eu falei para vocês, eu não consigo ver tanta utilidade nisso hoje em dia, né? Principalmente comercial. Mas dá para usar para alguns fins. Um package que você pode criar um pacote, como eu falei para vocês, a gente usa bastante a nível de componente. Então quando eu crio componentes, né, vamos supor que eu tenho vários componentes criados para mim usar depois, e aí para facilitar a instalação eu crio um pacote, eu consigo compilar todos e instalar todos de uma vez. Então a gente pode criar um pacote que é a união ali de vários projetos em um. Tá? Não necessariamente precisa ser, não precisa necessariamente ser um pacote de componentes, pode ser um pacote de projetos. Por exemplo, eu posso colocar dentro de um pacote um PDV e uma retaguarda, também é possível. Então, enfim, dá para a gente criar pacotes ali adicionando mais de um projeto dentro de um pacote. Aí a gente tem aqui o Multi-Device Application, que hoje em dia é o que está pegando legal, que é para você criar aplicações multi-device, ou seja, elas são para vários sistemas operacionais. Quando eu crio uma aplicação multi-device, ela pode rodar no Windows, ela pode rodar no Linux, ela pode rodar no Android, enfim. André, então por que a gente não cria essa? Porque o que acontece, cara? A aplicação multi-device, mesmo que dentro do Delphi, ela tem uma série de especificidades de acordo com a linguagem. Então, quando a gente está programando, às vezes eu crio ou eu uso um recurso que para eu rodar no Android eu preciso de uma Unity, que para eu rodar no Windows eu preciso de outra Unity, no iOS de outra. Então, assim, a adaptação, né, do projeto é um pouco mais complicada para a gente conseguir adequar esse projeto para fazer ele rodar efetivamente em múltiplos dispositivos, tá? Então, a nossa ideia é focar no Windows aqui. Então, quando a gente fala em Windows VCL Application, isso aqui vem desde o Delphi 7, como eu falei para vocês, a nível histórico aí, e é o que a gente usa aqui na maioria das nossas aplicações aqui, né? Então é o que a gente tem usado. Então, para PDV, retaguarda que rodam em Windows exclusivamente, o Windows, né, VCL Application. Como eu falei para vocês, a gente consegue compilar esse tipo de aplicação tanto para 32 quanto para 64 bits. Qual é a diferença, qual é o impacto de compilar em 32 ou 64 bits? Primeiro impacto, se eu compilar a aplicação em 64 bits, ela não vai rodar num sistema operacional de 32 bits, beleza? Primeiro impacto, né? Fato. Então, se você quer criar uma aplicação que atenda, né, tanto 32 quanto 64 bits, é importante que o seu executável, né, a aplicação que você gerou, ela seja 32 bits. Qual que é a vantagem, então, André, de usar os 64 bits? Desempenho. Né? Então, quando você executa uma aplicação 64 bits num sistema operacional de 64 bits, você acaba tendo um desempenho melhor da aplicação. Ela geralmente vai consumir menos memória e geralmente vai ser um pouco mais rápida. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Aí, quem quiser saber um pouquinho mais, estuda lá a arquitetura 32 e 64 bits, vocês vão conseguir entender melhor essa diferença, né, de aplicações 32 e 64 bits. Bora lá. Então, o que a gente vai fazer para começar? Eu vou mostrar para vocês os tipos de arquivo que o Delphi gera e para isso eu vou criar aqui um projeto. Então, eu vou vir aqui em Windows VCL Application para ele criar o projeto. Quando eu crio um novo projeto VCL, ele cria para mim mais de uma coisa, o Delphi. Então, eu vou mostrar para vocês o que ele cria. Eu vou vir aqui, cara, desculpa esse erro. Ele vai acontecer só comigo mesmo, que é um componente que eu uso aqui para mensagem de WhatsApp e esse erro ele está impregnado aqui comigo e eu não consegui resolver ainda, eu estou convivendo com ele já há algum tempo. Mas enfim, não causa nenhum problema para mim, nenhum prejuízo, muito menos para as áreas. Quando eu crio um novo projeto, automaticamente ele cria o projeto e ele cria um VCL Form, que é este cara aqui, se eu vier aqui em New VCL Form Delphi, né?
form. Então ele cria um formulário, tá? Um formulário que é o que a gente apresenta na tela, que é o que o usuário final vai ver, né? Então você vê que ele é todo pontilhadinho e isso aqui a gente consegue manipular. Eu vou mostrar para vocês o que é o principal. Quando a gente cria um novo projeto, o que é a primeira coisa a ser feita? Então eu acabei de criar um novo projeto. A primeira coisa que a gente faz é salvar. Os programadores mais antigos, principalmente os que vêm das versões do Delphi da Borland, Delphi 4, Delphi 5, Delphi 7, enfim, eles costumam sempre antes de começar a mexer, ele usa um close-all aqui. Antes de criar um novo projeto, ou antes de abrir um novo projeto, a gente costuma usar sempre um close-all. O que esse close-all faz? Se a gente tiver alguma unit, se tiver alguma coisa aberta, né, que às vezes elas ficam aqui, algumas unit, alguma coisa está aberta, ele vai fechar. Tá? Então ele vai fechar tudo que tiver aberto. E aí sim, né, sempre eu vou lá, close all primeiro, depois eu vou lá em New, Windows, VCL, Application. Então vou criar a aplicação e como eu falei para vocês, ele já cria para mim o projeto e ele vai criar também um formulário, tá? Se eu não quiser esse formulário, eu posso excluir ele, eu removo ele aqui e salvo só o projeto. Mas geralmente a gente cria um projeto e a gente vai usar um formulário nesse projeto. É muito comum, tá? É muito difícil você criar um projeto que não vai ter nenhum formulário. Então ele já traz aí por padrão um formulário criado. Se você vier em File, Save All, ou você vier aqui, né, em Save All aqui na paleta, na barra de ferramentas aqui do Delphi, você vai conseguir salvar o projeto e como eu falei para vocês, ó, eu criei uma pasta na área de trabalho, dominando o Delphi, e aqui, ó, ele pediu para mim salvar um primeiro arquivo. Se vocês olharem aqui, ó, ele está falando, né, de unidade, né, uma unit. Então, uma unit é um tipo de arquivo do Delphi. Ele mostra aqui que ele está salvando uma unit. Essa unit é referente ao código desse projeto, desse formulário que foi criado. Tá vendo? Esse primeiro form aqui, ele gera essa unit. Então eu vou salvar essa unit aqui como U, para eu saber que é uma unit, e o nome dela, que eu vou colocar FRM principal. Vamos colocar FRM principal, que seria o nosso formulário principal aí. Então, U de unit é FRM principal, né? Então, os arquivos PAS aqui são os arquivos do tipo unit do Delphi. Maravilha. Na sequência, ele já pede para salvar mais um. Opa, pera aí, o que é isso? Agora ele está pedindo para salvar um dproj, que é um arquivo de projeto. Beleza? Até aqui, não sei se vocês têm dúvidas, mas enfim, isso aqui seria essa breve introdução para a gente começar a mexer com o Delphi. Então aqui o nome do meu projeto, eu vou chamar esse projeto de PDV. Nós vamos criar um PDV, então, beleza, vamos lá. Então eu vou chamar esse projeto de PDV e salvar. Maravilha. Então salvei, né, o projeto e aí a gente vai ver aqui nessa pasta o que aconteceu. Então aqui dentro da minha pasta, deixa eu ver se está pegando tudo certinho aqui, aparentemente está. Então aqui, ó, abri a pasta. Dentro da minha pasta, o que ele salvou, né? Ele salvou 2 arquivos. Então, pera aí, André, ele salvou 2 arquivos de projeto. Ele salvou 2 arquivos para o formulário e ele salva um res, né? Um arquivo. Na verdade, aqui ele nem salvou o res ainda. Esse local, né? Que é todos esses 3 arquivos aqui, eles fazem parte do projeto. Aí, para a gente entender melhor os tipos de arquivo, eu peguei este arquivinho aqui, ó. Então a gente tem um arquivo que é o DPR, que na verdade hoje em dia não é mais o DPR, né? É esse DPRJ, né? Que é o projeto. Isso aqui já é antigo, provavelmente para quem usa Delphi 7 vai fazer mais sentido. A gente tem um arquivo .pas. Tá, o DPR, vamos só confirmar aqui o nome, o formato, né? Para ver. Ah, cara, é DPR, não eu tô falando besteira, né? Que lá no Delphi mostra, mas o arquivo do projeto, né, é DPR mesmo. Então aqui a gente tem o arquivo DPR, que é o projeto que foi salvo. Aí nós temos o .pas, que é a unit. A unit é onde fica o código do projeto. Então, para vocês entenderem isso na prática, se você está aqui
No Delphi, né, a gente tem essa opção via o form, né, ou Shift F12, ou desculpa, não é essa aqui não. É essa aqui, ó, F12. Se você apertar F12 ou clicar aqui, ó, você consegue ver o arquivo, ó, UFRM principal. Esse aqui é a Unity, é o arquivo com o código que eu escrevi. Esse código da Unity, se eu apertar F12 aqui, ele volta para o formulário, ele é vinculado a esse formulário. Beleza? Então, eles são vinculados. O formulário é vinculado a uma Unity. Aí, voltando lá para aquele material, né? Então, a gente tem o arquivo PAS, que é aquele código que é vinculado ao formulário. Ele não necessariamente precisa ser vinculado a um formulário. A gente pode criar uma Unity por conta própria lá no Delphi. Eu vou lá e crio uma nova Unity sem o formulário. Eu posso criar, porque a gente pode criar uma Unity, por exemplo, de funções para armazenar as funções do nosso projeto. Tá? E aí a gente vai fazer isso depois. Quando eu crio um formulário, automaticamente ele vai criar um DFM, que é a apresentação binária do formulário, que é, na verdade, este formulário, os dados que contém o formulário. E por que é importante saber que tem esse DFM? Para quem trabalha e às vezes faz merge, que é uma coisa que é necessário, né? Mas eu não aconselho para ninguém, que é um trabalho bem complexo de ser feito, bem trabalhoso mesmo, é um trabalho de verdade. O merge, o que é? Às vezes a gente tem um projeto, várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. E supondo que eu e mais alguém mexemos na mesma tela do projeto. Então essa tela tinha um botão aqui, eu mudei o botão de lugar, eu mudei o posicionamento do botão de lugar. Essa alteração de posicionamento do botão ou qualquer outra configuração de tela que foi feita, ela fica armazenada nesse arquivo que é o DFM, né? E aí, eventualmente, né, quando a gente identifica, né, se você usar algum software de gerenciamento de versão ou lá para você verificar o código do DFM e tal, você vai conseguir, né, olhar as diferenças que existem entre o arquivo que o seu amigo mexeu e o que você mexeu, para você conseguir fazer, né, esse merge, que é essa mesclagem, e falar, não, a posição que o componente tem que ficar, esse botão tem que ficar agora, é a posição que eu criei, ou então é a posição que o meu amigo criou. A gente vai deixar as funções mais novas, né, funcionando juntas, e aí nesses casos, eventualmente, quando houve uma mudança de posicionamento ou adicionar um elemento numa tela tal, isso aí ele vai incluir algum código, né, ele vai incluir recurso no DFM, que é o arquivo do formulário. E aí você teria que ir lá e alterar o código nesse merge. Se vocês não trabalham com uma equipe, com mais de uma pessoa mexendo no mesmo formulário, vocês não vão precisar fazer isso, e é uma coisa que, cara, eu sugiro que seja feita. Quando eu mexo aqui, eu e alguma outra pessoa no mesmo projeto, né, eu prefiro sempre dar uma conversada antes para falar, ó, você vai mexer no formulário tal? Porque se ele for mexer no formulário, eu prefiro esperar ele terminar. Quando ele terminar, ele comita. Aí eu faço o update e depois que ele terminou, eu mexo. Para evitar o merge. Porque o merge é mais trabalhoso do que eu esperar a pessoa fazer o que ela tem para fazer. Beleza? Então, enfim. Eis um processo que é um processo trabalhoso. Mergear coisas, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas enfim, entenderam aí o lance do arquivo. Esses arquivos que eu falei, ó, do projeto, o .paz e o DFM, eles são os arquivos aí que vocês realmente precisam entender para que serve. Os demais aqui, eles não são tão, né, tão importantes. Enfim, geralmente são gerados de forma automática. Esses arquivos, quando tem um til na frente, são arquivos de backup, né, que vocês podem apagar sem medo. Os arquivos DCU, eles também vocês podem apagar, inclusive quando às vezes o projeto está pesado, tá com algum errinho às vezes de compilação que você não está identificando, a gente limpa as DCUs, a gente vai lá e apaga. Né? Então o que é a DCU? Toda vez que você compila o projeto, ele compila todos os formulários e gera uma DCU. A vantagem da DCU é que ela vai se tornar a próxima compilagem mais rápida, até porque se você nem mexeu naquele formulário, naquela Unity lá, quando você compilar de novo, ele já vai identificar que não teve alteração, já está com o DCU pronto, ele não vai recompilar.
Enfim, às vezes você precisa recompilar, você vai lá, apaga as DCUs, ele recompila todas, gera novamente essas DCUs que são geradas para cada arquivo PAS que você tem, né? Para cada arquivo que você construiu no seu projeto, ele vai gerar ali uma compilação gerando um DCU. O exe, por sua vez, que é o arquivo executável, é o arquivo do seu projeto, que é o arquivo que vai mostrar que vai ser usado para o seu usuário final, aí é o que as pessoas realmente vão usar a aplicação, enfim, né? Ele é o projeto pronto para rodar, né? Na verdade. Ele já é o compilado de tudo ali e transformado para uso, né? Para utilização, que é o que roda no nosso caso aqui, no Windows. Bom, enfim, aí aqui tem, né, arquivo de desktop, contém informações sobre as posições das janelas, arquivos de configuração, arquivo de texto de configurações com opção de projeto, semelhante ao DOF, então o DOF também, né, contém opções de compilação e bababá e tal. Enfim, quando vocês verem esses projetos, geralmente a gente não mexe nesses arquivos aqui. Esse arquivinho res, ele geralmente é gerado quando a gente cria o ícone da nossa aplicação, inclui o ícone e algumas informações do projeto, que eu vou mostrar agora. Então a gente acabou de criar um projeto, né? Eu vou pegar um ícone. Vamos pegar um ícone aqui na... Deixa eu abrir o navegador aqui. Ícones. Icons 8, acho que tem uns ícones lá. Vou pegar uma impressorinha, né? Print. Vamos ver se vai achar aqui alguma coisa legal. Como a gente vai fazer um PDV, eu pensei na questão da impressora. Bom, enfim, geralmente a gente precisa de um arquivo do tipo ICO, né? Então, vou baixar esse aqui, ó, que ele não vai me dar essa opção, né? Mas aqui eu tenho um PNG gratuito, vou salvar ele, aqui é uma opção gratuita mesmo, vou pegar essa maiorzinha, vamos baixar ele, vou lá no meu Delphi de novo, e aí vocês vão aprender uma outra coisa legal. Aqui, né, eu tenho um projeto e um formulário. Na guia Project, em Options, eu tenho várias opções sobre este projeto que eu estou mexendo aqui agora. Então tem uma infinidade aqui de opções e a gente vai vir aqui nessa opção Icons. Só vamos ver se vai rolar esse ícone aí que eu baixei. Não vai, né? Porque ele tem que ser .ico. Então o que eu vou fazer? Vou converter, tá? Então aqui tem, não preciso de muito hoje em dia, né? A gente tem o Google. Converter PNG para ICO. Converte bababá, PNG, pego lá o arquivo que a gente acabou de... Ixi, cara, tava compactado a bagaça. Mas é PNG, então não importa, eu ia ter... De qualquer forma, ia ter que converter. Então, ó, vou converter para quê? Para ICO mesmo. Converter, não tem segredo nenhum. Blá, blá, blá. E aí agora eu tenho um arquivo ícone, .ico. Vou voltar lá no Delphi. Load icon. Tá aqui meu iconezinho. Deseja copiar para a pasta do diretório assim, ok. Aqui pode ser PNG, tá? Então aqui, ó, olha lá, o PNGzinho. E aqui também. Aqui tem os tamanhos, tá vendo? 150 por 150, eu peguei o tamanho tudo errado. Mas enfim, se você quiser que o negócio fique mais adequado, é melhor usar aqui os tamanhos que vocês querem. Quando a gente cria uma aplicação FMX aqui, tem uma infinidade de outras opções para você inserir o ícone. Então o que isso aqui vai fazer? Quando eu gerar minha aplicação, né, ou quando eu compilar ela, quando eu gerar, ele vai gerar o exe com aquele ícone. Né? Aquele íconezinho da impressorinha vai ser o ícone. Se não, ele gera com esse ícone vermelho aqui que eu estou com o mouse em cima, do DX aqui, do Delphi.
É isso que é a pegada ali do ícone. E o outro é para quando minimizar, né, ficar com o ícone bonitinho ali, com o ícone que você criou, enfim. André, mas e no formulário? Tem como mudar o ícone? Tem também, tá? Aqui no formulário, se eu clicar em formulário, a gente consegue mudar o ícone. Mas eu não vou passar o carro na frente dos bois. Quando eu salvar agora, muito provavelmente lá na minha pastinha, ó, ele já gravou o ícone aqui. E esse arquivo que eu falei aquela hora que eu não lembrava o que era, eu acho que é o .res, que é o que guarda essas informações do projeto. Só vamos conferir. Ponto local, não é. Bom, enfim, aqui tinha que ter um .res, que é o arquivo que gera com ícone. Quer ver? Eu acredito que ele vai aparecer agora. Eu vou compilar a aplicação. Então aqui a gente tem essa opção, né, Run, que é o F9, e tem essa aqui, que é o Run Without Debugging. Então, tipo assim, esse Run Without Debugging, que é o Shift, Ctrl F9, é a mesma coisa praticamente que você ir lá e executar o executável. Ele não vai debugar. Se você executar com o F9, ele vai debugar, né, a aplicação. Ele vai compilar e vai ler linha por linha do código ali e tal. Então eu vou usar o F9 aqui, o Run, para rodar essa aplicação. Provavelmente agora, né, que ela rodou, cara, ela rodou aqui, veio para o outro monitor. Mas enfim, ó, compilou, mostrou aqui para mim, ó, tem o Delphi, tá aqui, e a aplicaçãozinha aqui, ó. Então vocês conseguem ver que ele já colocou o ícone aqui e já colocou o ícone aqui na barra de tarefas do Windows também, né? Então o fato de a gente ter colocado o ícone lá, ele já gerou o ícone aqui e já gerou o ícone lá na barrinha também. E se a gente olhar a pasta agora, opa, agora tem o arquivo res aqui. Então esse arquivo res aqui, ele basicamente serve para guardar essas informações referente a ícones. Tem algumas outras coisas do projeto, mas enfim, quando você começa a ter problema com ícone, blá, às vezes a gente apaga esse arquivo res, recompila a aplicação, ele recria, e aí se você estiver tendo problema com ícone, às vezes essa seria a solução. Como eu compilei essa aplicação sem alterar a configuração, se vocês olharem aqui, ó, nessa área Projects, eu tenho aqui o meu projeto, que é o PDV, e aqui eu tenho algumas opções, né? Então eu tenho duas opções de compilação. A primeira é debug, a segunda é release. Qual que é a diferença das duas? O debug você usa quando você está desenvolvendo o projeto. Então eu quero ver o que está acontecendo no código, eu quero entender, ler o código, debugar o código, ver se tem erro e tal. O release é quando eu vou gerar uma versão oficial, a versão que vai para o usuário final. Então a release geralmente ela é mais compacta, ela é menor a versão, né? Ela já vai com um tamanho menor do executável e ela vai aprimorada para uso. Tá? Então quando a gente vai entregar para o cliente, a gente compila usando o release. Quando eu vou ficar debugando, a gente usa o debug, a versão debug. E aqui a gente tem o Platform Target, né? O Target Platforms. No nosso caso aqui eu só tenho configurado o Windows 32. Se você fosse compilar essa mesma aplicação para outras plataformas, você conseguiria adicionar. Né? Eu quero compilar para 64, eu quero compilar para Android, eu quero compilar, enfim. Você consegue adicionar aqui, aí você consegue compilar a mesma aplicação para diversas plataformas. E aqui eu tenho, né, uma listagem dos arquivos que estão vinculados a este projeto. Maravilha? Show, né? Então, beleza. Só para mim não me perder, lá naquele nosso materialzinho, então eu queria falar um pouquinho sobre componentes com vocês, né? Então a gente tem alguns tipos de componentes no Delphi, né? E algumas diferenças, né, para cada componente. Então a gente tem componente para visual, componente não visual, componente para organizar os dados, componente para listar dados, componente, enfim, tem vários tipos de componente. Uma coisa que os componentes têm em comum é que eles geram aqui nesta área do Delphi, que é o Object Inspector, e aí a nossa aula vai ser assim, né? A gente vai conhecendo as áreas do Delphi conforme a gente for usando, tá? Então o formulário,
ele é um objeto aí que eu considero um tipo de componente também, né? Posso considerar aí o formulário um tipo de componente. Então, o formulário vou chamar o formulário de um componente form, né? Um componente do tipo formulário. O que ele me gera aqui, ó? Ele me dá propriedades e eventos. Então, o que são as propriedades? As propriedades geralmente são as características, né? Ó, eu consigo alterar a cor desse formulário, eu consigo alterar a altura dele aqui, né? Então, ele tem um width e um height aqui, que é a altura. Então, vamos pegar aqui, ó, o width 660. Se eu vier aqui mudar para 500, ele vai alterar aqui o tamanho do meu formulário. É a mesma coisa que eu arrastar aqui, né? Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer direto na tela ou a gente pode fazer pelas propriedades. Então, ele tem essa infinidade de propriedades aqui. Eu consigo mudar a cor do meu formulário, eu consigo alterar o ícone, né? Como eu falei para vocês, eu poderia adicionar um ícone diferente para cada formulário. Enfim, tem uma série de possibilidades aqui. O que eu vou mostrar para vocês que eu julgo bem importante aqui de ver nos primeiros momentos nos formulários, né? Primeira coisa, aqui a gente tem o tipo de formulário, é o form style. Então a gente pode criar uma aplicação, e geralmente quem está começando apanha bastante com isso aqui. Eu posso criar uma aplicação que cada vez que eu abra um novo formulário, ele vai abrir separado, né? Como se fosse uma aplicaçãozinha separada, ele fica flutuante, né? Um formulário flutuando sobre o outro. E eu posso criar uma aplicação onde um formulário vai ser filho do outro, ou seja, ele vai abrir aqui dentro, né? Como se fosse um frame. Então, tipo assim, eu tenho esse formulário que vai ser o nosso principal, os demais formulários eu quero que abram dentro desse, não flutuante, né? Fora do formulário. E aí eu consigo definir aqui, ó, se eu deixar ele normal, ele vai ser esse lance flutuante. Se a gente criar um MDI form, a gente vai criar um formulário que seria um formulário pai. E aí se eu criar um MDI children, eu preciso ter um form do tipo MDI para eu criar os children depois, né, que seriam os filhos. Cara, para ser bem sincero, esse FS stay on top eu nunca usei, não sei falar para que serve, depois quem quiser dar uma pesquisada. Eu particularmente nunca pesquisei, nunca fui atrás, nunca quis saber, porque os que eu sempre uso aqui, né, nos projetos que a gente tem, são o normal, o MDI form que a gente geralmente usa uma vez só, que é para criar o principal, e os children que são para criar depois os demais formulários. Outro item que eu considero importante, já vou deixar esse aqui como MDI form, tá? Outro item que eu costumo achar bem legal vocês saberem é que, por exemplo, um formulário, quando você abre, você consegue definir o estado dele. Eu quero abrir um formulário, quando eu executar esse projeto, eu quero abrir ele maximizado, minimizado, do tamanho original aqui e tal. Então você consegue definir como que você quer, né, o estado desse formulário, que é a última propriedade aqui, ó, Windows State. Então, normal ele vai abrir nesse tamanho original, que é o tamanho que eu criei. Se você quiser que ele abra minimizado, você coloca minimizado, ele já vai vir minimizado. E se você quiser que ele abra maximizado, você coloca aqui maximizado. Toda vez que você executar, ele já vai abrir usando a tela toda. É que quando eu compilo aqui, eu não sei por que cargas d'água ele está abrindo aqui no outro monitor, né? Mas vamos ver se vai continuar com essa frescura. Continua. Mas aí ele já abriu assim, ó, maximizado. E não mais no tamanho que ele é aqui, ó. Quando eu restauro, ele volta para o tamanho original. Beleza? Então, essa é uma das propriedades que eu julgo muito importante saber. Um outro item que é importante saber, quando a gente cria um projeto, não só em Delphi, mas qualquer outra linguagem, às vezes a gente quer poder usar comandos de teclado, tipo assim, ó, F2 para incluir, F3 para excluir, ESC para sair. Então é muito comum isso aí, porque ganha tempo, né? E é importante ter. Só que para que esses comandos funcionem em um formulário, você precisa ativar uma propriedade, que é esta propriedade aqui. Cara, vocês não reparam não, mas tem coisa que eu só vou lembrando conforme eu vou vendo, né? É que eu lembro mentalmente assim, mas às vezes eu não lembro o nome completo. Que é essa aqui, ó, Key Preview.
Então, se essa opção não estiver ativa, você não vai conseguir usar comandos de teclado ali no Delphi. Beleza? Então, sempre, eu quero apertar o Enter para mudar de um campo para o outro. Eu quero apertar o ESC para fechar o formulário. Se esta propriedade não estiver ativa, muito provavelmente o seu formulário aí ele não vai aceitar comandos de teclado, tá? Então, itens que eu julgo importante. Uma opção que eu uso muito em alguns projetos pequenos. Então, quando eu uso projeto pequeno, às vezes eu faço ele minimizar para o tray, né? Vamos pegar que eu crio um monitorzinho, né, de nota fiscal, coisa que eu tenho aqui, um monitor de SAT que a gente tem também. Então, eu costumo fazer ele minimizar para o tray, que é do lado do relógio aqui, ele minimiza aqui. Então, eu já costumo colocar para abrir a aplicação minimizada e eu já costumo também colocar ela aqui, ó, às vezes eu consigo mexer nos ícones, né, que tem aqui. Então, tipo assim, ó, eu não, esse projeto eu não quero deixar a pessoa maximizar. Então eu venho aqui e eu desativo o botão maximizar. Eu não quero deixar ele minimizar. Eu venho aqui e desativo minimizar. Então aqui você consegue manipular, né, os botõezinhos que vão aparecer aqui, né, na barra de título da sua aplicação. Da mesma forma que aqui, ó, você consegue remover essa barra. Em Border Style, se eu colocar... Em Border Style, se eu colocar None, pronto. Não tem mais como eu fechar a aplicação, não tem mais como fazer nada. Para um PDV, eu costumo usar dessa forma. Né? Não dou opção de fechar na tela. Eu deixo a tela maximizada, né, no tamanho máximo. E eu coloco um botão sair ou um comando, né? Sair. Eis a questão. Né? Costumo usar dessa forma. Quando é um PDV. Quando é outro tipo de aplicação, por exemplo, retaguarda, eu deixo esses botões aqui ativos. Né? Porém, entretanto, todavia, aqui, se eu deixar desse jeito, como quando eu compilo ele vem para outra tela aqui, eu não sei por que cargas d'água, vou tentar ver isso para a próxima aula. Eu vou compilar, ele vai abrir inteirão aqui na outra tela, eu não vou conseguir movimentar ele, né? Porque a barra de título é a barra que me permite movimentar aqui o formulário de uma tela para outra. Então, por hora, eu vou deixar ele aqui, ó, com a borda, mas eu já vou deixar desativado essas opções. Beleza? Então, essas opções aqui eu julgo importante também vocês conhecerem, tá? Outro item que eu acho importante aqui no formulário, né? Importante e um dos mais importantes. A gente tem aqui o título, né? O caption, que é o que vai ficar escrito aqui em cima. No nosso caso, como o nosso PDV, eu vou omitir esse dado. André, então não é importante. Porque quando a pessoa passar o mouse aqui e ele tiver minimizado, ó, eu consigo ver, né, o nome aqui nesse caso, do formulário principal. Vai aparecer esse nome. Então eu vou colocar aqui, ó, PDV dominando o Delphi. Feito isso aqui, ele já aparece aqui na barra de título, maravilha. Tá? Então, basicamente, aí as propriedades que eu considero as mais importantes do formulário. Tá? Importantes vocês conhecerem e vocês entenderem. E para mim finalizar aqui, a propriedade name, porque é através dela que eu manipulo o componente ou o formulário nesse caso, tá? Eu quero abrir um formulário. Como que eu vou fazer para abrir? Eu vou precisar saber o nome dele. Eu quero diminuir o tamanho, aumentar o tamanho, mexer num componente que está dentro de um outro formulário. Eu vou precisar saber o nome dele. Então, o nome do formulário aqui, esse form name, eu costumo padronizar. Isso não é um padrão que deve ser seguido, tá? Existem alguns padrões, né, às vezes no mercado de nomenclatura. Eu costumo usar, como eu criei essa unit, o FRM principal, né? Esse FRM na unit eu nem precisava ter colocado, porque na verdade esse FRM é uma abreviação de formulário, né? Eu vinculo dessa forma porque aqui no meu formulário eu coloco o nome de FRM principal. Então, vamos entender assim, ó, o meu FRM principal vai ser aquele arquivo
DFM, que é o arquivo do formulário, né, que armazena os dados do formulário. Desculpa, eu estava falando, aquela telinha que abriu ali na frente é porque eu tenho um componente instalado que é o CNPack. Esse CNPack componente, diga-se de passagem, muito legal, mas ele tem uma propriedade que ele abre para ele manipular o nome dos componentes. Então, quando eu vou mexer no nome, ele geralmente abre aquela tela, tá? Então, provavelmente, quando vocês estiverem usando no Delphi de vocês, não vai acontecer, não vai aparecer aquela opção. Bom, enfim, então eu uso aqui FRM principal para mim saber que é o formulário referente a essa unit, mesmo nome. Não precisava ser, eu poderia ter usado o principal no nome da unit e no nome do formulário principal ou FRM principal, tal. Enfim, por que eu gosto, né, de usar essa abreviação na frente? Porque se eu tiver um botão aqui no formulário principal que vai ser tipo assim, ações principais, aí eu vou colocar o nome no botão de principal, vai dar conflito, porque eu não posso ter dentro do mesmo formulário dois componentes com o mesmo nome. Tá? Então, por isso, é interessante a utilização de nomenclaturas aqui, né, no início do nome do seu componente. Então, se eu for ter um botão, eu vou colocar lá btn principal, btn abrir arquivo, btn salvar arquivo, btn fazer alguma coisa, btn excluir. Então, enfim, quando eu uso um botão, eu costumo colocar btn. Algumas pessoas usam bt, né? bt ou sei lá, a nomenclatura que acha mais viável, tá? Isso aí eu costumo ver que em todas as linguagens, né, a gente acaba usando, né? Realmente, né, seriam consideradas boas práticas, né? Eu acho que na questão de boas práticas ainda envolve mais coisas, né? Uma delas é a padronização dessas nomenclaturas, beleza? Então, tipo, isso aqui é uma questão organizacional, é boa prática, não deixa de ser boa prática, né? Mas ainda para a gente considerar boas práticas, a gente teria que seguir mais regras aí de boas práticas. Uma delas, né, geralmente é utilização dos nomes dos elementos em inglês. É uma coisa que aqui eu presto serviço para muitas empresas e eu não vejo essa modalidade acontecendo na prática. Tá? Mas enfim, o ideal seria, mas não é o que acontece no mundo afora aí. No dia a dia a gente vê outras coisas rolando. Beleza? Tá. Então, eu vou mostrar um item aqui que é importante vocês saberem usar, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns componentes de entrada de dados, a gente tem alguns componentes que são visuais, alguns componentes de organização. Um componente que ele é de organização e ele é muito usado e que vocês precisam usar, né? Eu tinha um colaborador que trabalhava aqui com a gente e, cara, eu passei uma vergonha feia com ele, porque ele não sabia usar o My Menu. Então eu vou até pegar aqui o My Menu. Aqui nesta paletinha é a paleta de componentes. Então todos os componentes que eu posso usar na aplicação VCL, né, dentro de um formulário, elas estão mostradas aqui. E aí eu vou lá em Standard. O que eu tenho em Standard? Frame, Pop-up Menu, Tedit, Memo, botão, tal. Então, enfim, eu tenho uma infinidade aqui de opções. Aí eu tenho lá Additional, BitBTN, Speed Button, Mask Edit, String Grid, blá, blá, blá. Então tem mais uma infinidade de componentes. Aí vocês vão falar assim, porra, André, quantos anos faz você mexe com Delphi? Já faz mais de 15. Eu sei todos os componentes que tem? Não. Vê lá. Né? Tem muitos componentes que eu não sei para que servem, tem muitos componentes que eu nunca usei, a maioria eu nunca usei. Né? Porque eu acabo usando repetidas vezes os mesmos componentes, né? No meu dia a dia. Até pelos tipos de aplicação que a gente usa. Mas enfim, às vezes a gente consegue dar uma fuçada, procurar por um componente ali e achar alguns componentes que são interessantes. Durante a minha carreira, né, houve uma época na primeira vez que eu trabalhei com Delphi, que foi na empresa que era a Tecno, né, que hoje é a Net Solutions. A gente tinha um acordo interno que era todo sábado alguém tinha que trazer um componente novo.
né? Estudar um componente da paleta de componentes do Delphi. E aí todo sábado, cada sábado, um dos programadores da Tecno traziam um componente e um mini curso de como usar aquele componente e como aquele componente poderia beneficiar. Então isso que a gente está fazendo, esse curso que a gente está fazendo agora para aperfeiçoar o nosso time, foi eu pensando, né, eu recapitulando lá no meu passado quanto isso foi útil para mim. Né? Tem componentes que eu aprendi a usar para poder ensinar o nosso time lá e tinha que ser assim, um componente que a gente não usava. Então foi assim que alguns componentes que a gente não usava na época na paleta, a gente até passou a usar posteriormente. Mas enfim, vamos lá. Um componente que eu particularmente gosto muito, um componente que é muito usado na maioria dos projetos é o MyMenu. Tá? Ele fica lá na aba na Standard mesmo, que é a primeira aqui. Mas ao invés de lógico, de ficar procurando aqui, como eu já sei o nome, né? Como eu falei para vocês, os componentes que a gente usa bastante, eu posso vir aqui na pesquisa, MyMenu, ele já vai achar aqui para mim, ó, MyMenu. Beleza. Como que ele funciona? Se eu clicar nesse componente e colocar ele aqui no formulário, ele vai colocar este carinha aqui no formulário. E aí ele gera aqui uma série de propriedades. Este componente ele tem uma particularidade. Muitos componentes têm essa particularidade, que é se eu der um duplo clique em cima dele. Então, se eu clicar 2 vezes em cima do MyMenu, ele vai abrir aqui uma opção para eu configurar esse MyMenu. Tá? Então, eu não necessariamente preciso vir pelas propriedades dele, embora também seja possível. Se eu vier aqui em itens, tá? Dá na mesma. Se eu der 2 cliques nele, o que ele faz? Ele abre essa propriedade itens aqui para mim. Então, se eu abrir ali clicando em itens e se eu vier aqui e der 2 cliques, é a mesma coisa. E aí aqui a gente poderia fazer o seguinte, criar o nosso menu. Né? Como a gente está falando de um PDV, o que vai ter no nosso PDV? Eu vou incluir aqui no primeiro item. Eu vou chamar esse primeiro item aqui, eu vou programar, só vou colocar os captions deles, que é a descrição. Né? Não vou mudar o nome, não vou mexer em nada nas questões ali do componente. Vou deixar do jeito que ele gera. Tá? Então aqui o nome que eu vou colocar. No PDV a gente tem lá as operações de caixa. Então eu vou colocar aqui, operações de caixa. E aí aqui eu vou clicar em cima das operações de caixa e vou colocar aqui, ó, abertura de caixa. Sangria de caixa. Suprimento de caixa. E fechamento de caixa. Beleza, então basicamente o que teria no meu PDV seriam essas opções aqui, abertura de caixa, sangria de caixa, suprimento de caixa, blá. Aí eu teria um outro item, porque a gente vai criar um PDV e dentro desse PDV vai ter tudo. Tudo que a gente precisa vai estar no PDV, nós não vamos ter uma retaguarda, tá? Senão não dá tempo. Vocês vão ver que, né, ao longo das aulas aí, o tempo talvez... a gente tem que criar banco de dados, vai uma ou 2 aulas aí só para criação de banco, depois a gente tem que criar procedure, então demora, cara. E 9 aulas é um cronograma apertado. Né? Então essas 18 horas a gente vai fazer milagre. Enfim, então aqui eu vou criar uma opção, ó, de cadastros. Bom, o que eu preciso ter para eu conseguir fazer uma venda num PDV, ainda pensando se fosse um PDV fiscal? Eu preciso ter produto, né, que é o que a gente vai vender, é o produto. Eu preciso ter os dados da empresa, mas eu não vou usar como um cadastro. Vou usar tudo aqui em cadastro. Eu poderia criar parametrizações ali, mas eu vou criar em cadastro. Então aqui em cadastros eu vou ter o emitente, que eu vou chamar aqui de empresa, vai. Empresa. Eu vou ter aqui um cadastro. Eu preciso ter as pessoas que vão operar o caixa. Então eu vou chamar de operadores, que são os operadores do caixa. Eu vou ter aqui, então, empresa, operador, que é a pessoa que vai operar o caixa, né? Os produtos,
E a gente poderia também ter aqui os clientes, tá? Beleza? Então, com esses dados aqui, eu já consigo fazer um PDV. Lógico que a gente não está pensando aqui, ó, entrada de produto, fornecedor, de quem que eu estou comprando produto. Eu estou pensando só no ponto de venda mesmo, ó, vender, tá? Lógico que a gente não vai criar um projeto tão completo, mas enfim, a gente vai ter lá, ó, operador, empresa, cliente, tal. Se vocês quiserem mudar a ordem aqui, né, dos itens do menu no My Menu, você pode clicar em cima dele e arrastar. Ah, eu quero que o produto fique por último, eu quero que o cliente fique primeiro que o operador, eu quero que a empresa fique por último. Então você consegue ir arrastando, né, e mudando a posição dele, sem dúvida. Se você quiser criar dentro aqui cadastros, empresas, e aqui dentro eu quero criar um outro item, segura o Ctrl, a tecla Ctrl pressionada e aperta a setinha para frente no teclado. Ele vai criar um novo item. Opa! Beleza? Então, ó, eu vou criar um teste aqui, ó. Teste. Aí eu vou clicar em cima de teste. Segura o Ctrl, setinha para frente. Criou um novo item. Vou chamar de teste 2. Posso colocar mais itens aqui? Posso. Teste novo. Dentro de teste novo, quero criar mais um item, eu posso? Segura Ctrl, setinha para frente. Então você pode criar aí, ó, quantos níveis você quiser no My Menu, né? Teste 3. Então beleza, criei aqui os itens, né? Vou criar mais um itemzinho aqui, ó. Vou criar um botãozinho sair. Beleza, no sair eu vou deixar só sair mesmo. Fecho aqui, meu menuzinho já apareceu aqui, ó, aqui em cima. Já está criado o meu menu, tá vendo? E aí, para mim testar esse menu, né, lógico, se vocês quiserem, vocês testam por aqui. Você consegue ver como ele está ficando. Aqui no formulário você não consegue clicar. Tem algumas versões do Delphi que eu já vi que tem um jeito de fazer funcionar. Mas eu particularmente, não sei se tem que instalar alguma coisa e tal, eu já vi os caras fazerem isso. Mas enfim, não é uma necessidade, vocês não precisam perder tempo com isso. Porque você veio aqui, você consegue ver como vai ficar. E se eu quiser programar um evento daqui, eu vou mostrar para vocês como faz já. Então vamos supor que eu queira programar este botão, sair. Ó, quando eu clicar em sair, eu quero fechar essa aplicação. Quero que feche o Delphi. Tem duas formas da gente fazer isso. Eu vou vir aqui no botão. Se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir o evento padrão deste cara aqui. Se eu clicar nele, ele abriu todas as propriedades que tem esse componente aqui do My Menu, né? Esse item é um item do My Menu. Então esse item tem todas essas propriedades aqui que a gente pode editar, né? Uma delas é o Caption, aí a gente tem o Check, tem um monte que vocês podem usar, né? Tem como colocar atalho, né? Shortcut, é tipo assim, apertar F2, eu quero que aí vai abrir. Quando apertar F2 vai executar esse botão, né? Então aqui você tem lá o Shortcut, que aí tem algumas opções, né? Ctrl bababá, Ctrl não sei o que, Alt bababá, então tem um monte aí, ó. Beleza? Então tem uma infinidade. Eu não vou colocar nenhum, porque depois eu vou mostrar para vocês um outro jeito de fazer. Mas enfim, quando clicar no botão sair, se vocês vierem em eventos, ele tem este evento, que é o onClick, que é um dos eventos que a gente mais usa, né? Quando clicar nesse botão, o que eu quero que faz? Então, se eu vier aqui em eventos e abrir o onClick, der 2 cliques, ou se eu vier em cima do botão sair e der 2 cliques em cima dele, ele vai abrir aqui para mim, ó, ele vai criar um procedimento, que é um item que estava lá na nossa lista, que vocês têm que aprender, né? Então, ele cria um procedimento e este procedimento ele vai ser vinculado ao evento clique do botão sair que a gente criou. Então aqui, beleza. Ele criou automaticamente para mim esse procedimento, já vinculado àquele item que está no formulário. E aí aqui a gente poderia fazer o fechar, né? Se eu usar um close, o close a gente acaba usando quando a gente quer fechar o formulário. Mas quando eu usar o close, eu corro o risco dele não fechar minha aplicação inteira. No botão sair, eu quero eliminar
toda a minha aplicação. Eu quero eliminar o meu PDV da memória do computador. Eu quero garantir que vai fechar a aplicação inteira. Não só o formulário que está aberto. Então eu uso um application.terminate. Então esse application.terminate, ele vai efetivamente eliminar o meu executável lá da lista de tarefas do Windows. Ele vai fechar todos os itens que eu tiver aberto da minha aplicação da memória. Então ele vai fechar de verdade mesmo. Ele não vai fechar só o formulário. Ele vai fechar a minha aplicação. Então se a gente ver como ficou isso aqui, ó, dá um F9 para compilar esta bagaceira. Ele abriu maximizado, né? Agora que eu tirei o botão não vou conseguir maximizar de novo. Maravilha, ficou lindo, né? Mas enfim, aqui dá para ver. Se eu clicar no botãozinho aqui, ó, os menuzinhos que a gente criou não estão fazendo nada, mas o botão sair, se eu clicar nele, já funcionou. Beleza? Então, o nosso botão já está funcionando, né? Beleza. Cliquei ali, ó, application.terminate, ele fecha o botão. Para a gente escrever um pouquinho de código, né? Começar a escrever um pouquinho de código. Tem um item que a gente usa bastante aqui no Delphi, que são, por exemplo, as mensagens, né? Então tem, por exemplo, eu quero exibir uma mensagem. Tem o show message. Show message. Então esse cara aqui, ele serve para exibir uma mensagem. Então, tipo assim, vamos supor que eu quero fechar, né? Eu quero mostrar uma mensagem quando clicar naquele botão fechar. Eu vou comentar aqui o terminate. Não, vou deixar o terminate. Vou escrever aqui assim, ó. Você está fechando o PDV. Então o show message, ele seria lá no JavaScript, né? Para quem de vocês está usando JavaScript, o alert, né? Ele é uma mensagem de alerta ali do JavaScript. Você vai lá e exibe uma mensagem para o usuário num alerta normal, tá? Então se eu clicar aqui, ó, você está fechando o PDV e ele vai fechar. Então o que vocês entendem que o Delphi faz? Ó, quando a gente está programando aqui, eu tenho um procedimento. Quando eu executo esse procedimento, ou seja, quando eu disparo esse evento, ele vai chamar linha por linha. Ele vai fazer linha a linha o que você mandou, tá? Então, basicamente, é isso, né? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Show de bola? Beleza. Todo mundo tranquilão. Então vamos continuar. O show message é um tipo de mensagem, tá? Uma outra coisa que eu não falei, eu não sei se todos vocês já dominam alguma outra linguagem, já tem ideia, mas a gente tem os comentários, né? Então cada linguagem tem sua particularidade. Mas a barra, ela costuma ser um padrão universal. Quase todas as linguagens têm, né? Acho que o CSS, que é o barra asterisco, né? Aqui no Delphi, a gente, quando quer comentar um bloco, né? Aqui o barra comenta a linha. Quando eu quero comentar um bloco, eu uso chave. Tá? Então, quando eu uso as chaves, eu comento um bloco de código. Quando eu quero comentar uma linha específica, eu uso o barra na frente da linha. E aí vai comentar. Beleza? Então, comentário aqui, ó, eu uso muito comentário. Tipo assim, ó, barra, aqui, finalizamos. E eu padronizo meus comentários sempre com barra no final, André Luiz e a data. Por quê? Quando tem uma cagada no projeto, né? Geralmente quando eu faço alguma coisa errada e outra pessoa acha, ele sabe que foi eu que fiz a caca. Né? Eu costumo colocar por vários motivos, né? Para mim lembrar o que está acontecendo aqui, né? Para que serve isso? E para vocês é bom para vocês fixarem, né? Então eu sempre, nos meus códigos, vocês vão olhar e falar, pô, parece que foi o iniciante que fez. Não, cara, tem coisa complicada lá, tá comentado, tem coisa simples que também tá comentado. Mas enfim, eu costumo comentar e eu costumo assinar na frente. Isso aqui
eu considero uma boa prática também, porque às vezes, se alguém estiver mexendo e tiver dúvida do que está acontecendo naquele trecho, ele vai saber quem fez e às vezes vai poder, né? Falou, André, o que você fez aqui? Para que serve isso aqui? O que está fazendo? Eu posso mexer? Como eu posso mexer? Eu devo mexer? Enfim, tá? Eu considero uma boa ferramenta, tá? O comentário. E eu uso isso em mais, não só no Delphi, eu uso em outras linguagens também. Beleza. Vamos ver um pouquinho então dos tipos de mensagem que a gente pode usar. No caso do botão fechar aqui, o que a gente poderia usar? A gente poderia usar uma pergunta. Então, para a gente criar um alerta de pergunta no Delphi, a gente usa um application. Então, nesse caso aqui, ele vai retornar um booleano, né, que é uma função. Então, eu vou usar um if application.messageBox. Esse cara aqui, diferente do showMessage, o showMessage é aquela mensagem padrãozona, né, que você vai usar. Uma coisa que é importante a gente saber, algumas coisas que a gente usa, eu preciso de alguma unit, né? Então, por exemplo, o showMessage mesmo, ele usa aqui, cara, vamos ver se eu lembro de cabeça. Essa VCL aqui, ó. Essa unit, que é a dialogs. Então aqui, se eu segurar o Ctrl e apertar, eu consigo abrir essa unit. E aqui nessa unit tem um monte de coisa que ela faz. Uma dessas coisas deve ser o show message. Deixa eu pesquisar aqui, deve estar em algum lugar. Ou não, né? Talvez não seja nessa. Bom, mas enfim, a gente tem algumas... será que é aqui em mensagens? Show. Algumas coisas que vocês vão usar no Delphi, também acho que não é aqui não. Então, dependendo do recurso que eu vou usar, eu preciso ter a unit. Essa VCL menus, ela provavelmente foi adicionada automaticamente quando eu inseri o MyMenu. Né? Então, quando eu inseri o MyMenu, o Delphi já tem essa inteligência aplicada, lógico, né? Se eu vou usar um MyMenu, ele já coloca que é a unit que é responsável pela utilização daquele componente. Tá? Se eu for usar um application.messagebox, eu tenho que usar a unit que é a application aqui, né? Declared e tal. Provavelmente é essa VCL, essa unit aqui que ele usa. Beleza? Então, tipo assim, como ela já está declarada, eu consigo usar. Aqui nesse MessageBox, eu vou passar. Quando eu abro aqui, ele já mostra para mim, né, um texto com uma constante que vai ser um texto. Né? Eu posso passar um caption, que é tipo a mensagem que vai aparecer na barra de títulos dessa mensagem. E aí tem mais algumas coisas que dá para a gente usar. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui uma mensagem. Então, é uma string, né? Provavelmente aqui, ó, que na verdade está falando que é um py de char. Então, eu preciso converter aqui para pchar. E aí eu vou usar aqui o texto, né? Que eu vou colocar: deseja realmente fechar o PDV? Então, uma string eu vou usar entre aspas aqui. Esse é o primeiro parâmetro. Se eu voltar aqui, eu vou ver qual mais seria. Constante, bababá, né? Depois, coloquei ali a mensagem, né? Aí a gente pode colocar o título, que é o caption. Caption, tá vendo? Texto, caption. Então, o caption eu vou colocar aqui, vírgula, sair da aplicação. Vou colocar assim, sair da aplicação. E por fim, né, eu vou colocar os flags. O que são os flags aqui? Dá pra gente colocar como flag, aqui no Delphi você tem umas opções para ele exibir alguns tipos de ícones, que são os MBs da vida aqui, MB, tá vendo?
Então aqui tem lá, ó, MB OK, MB Help, MB Yes No, MB Right, MB No Focus. E cada um vai ter uma função, cara. OK Cancel, User Icon, bababá. Cara, tem um monte que eu não conheço. Antes de começar a aula eu estava procurando, eu tinha uma imagem com vários tipos, né? Ela era até antiga pra caramba, eu usava nas minhas aulas, mas a gente criou um programinha para limpar o nosso servidor aqui e ele estava bem no nosso servidor. Eu acho que foi apagado porque a imagem era antiga. Mas enfim, o principalzão aqui, ó, esse nós vamos usar yes no. O que é o yes ou no? É uma pergunta. É uma pergunta não, é um alerta com opções. Ele vai vir com dois botões, um sim e um não. A gente poderia usar um sim, um não e um cancelar. Então o Delphi te dá essas opções aí, ó. Vocês têm aqui, ó, MB, bababá. Então tem algumas opções. Por exemplo, eu poderia usar o yes, no ou ok, cancel. Também daria na mesma, né? E aqui esse igual a 0, igual a 1 é o retorno que ele vai te trazer. Então no nosso caso aqui eu vou usar MB, underline, yes, no. A gente pode colocar um ícone, né? Deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. MB e icon com question. Esse icon question, ele vai aparecer uma interrogação amarela, né? Se não me falha a memória assim do lado. Né? Então eu vou colocar o icon question, o MB yes no. E eu tenho que colocar, cara. Vamos primeiro tentar só aqui MB yes no para ver se vai funcionar, né? MB yes no, como eu coloquei aqui, eu abri um parênteses do fechar aqui, eu acho que eu esqueci de fechar, né? Aqui, ó, fechar, converti essa mensagem aqui e fecha esse parênteses. Aí eu abri aqui um parênteses do application message box e eu tenho que fechar aqui depois desse parâmetro que é o yes no. E aí aqui eu tenho que colocar o que ele vai retornar, né? Então, tipo assim, se o cara clicar em no, por exemplo, ID no, né? Aqui. Então, se ele clicar em não, o que eu vou fazer? O melhor, né? Se ele clicar em sim, né? Se ele clicar em ID for igual a yes, ou seja, se o retorno desse MB yes no, vamos ver se eu consigo abrir, não consigo. Então, se o retorno dele for igual a ID yes, ele vai executar esse código aqui, que é o application termination. Se não, eu vou colocar aqui para ele exibir um show message. E eu vou colocar aqui, ó, você desistiu de fechar. Opa, desistiu de fechar. Vamos salvar e vamos testar? Ops. Aqui. Abriu aqui um fechar. Deixa eu tirar esse fechar. Não sei se ele é realmente necessário. Não, não precisava. Então, beleza. Vamos lá. Sair. Ó, deseja realmente sair? Não. Você desistiu de fechar. Deseja realmente fechar o PDV? Sim. Aí ele executou aqui o código application termination. Então a gente colocou aqui, ó, esta opção. Eu só queria mostrar para vocês porque tipo assim, ó, ele tá mandando aqui, ó, deixa eu salvar. Eu posso salvar aqui ou Ctrl S, tá? Quando a gente abriu aqui a aplicação, ó, ele mostra um alert simples. Eu consigo colocar aqui um ícone aqui nesses parâmetros. Aqui eu não lembro se eu uso vírgula, MB underline icon, MB icon. Caramba, não vai.
MB. MB eu tenho ele anotado aqui. Underline icon question. Deixa eu ver se é vírgula. Vamos lá. Não. Vou tentar colocar aqui um mais. Vamos lá de novo. Aí, ó. Então, beleza. Tá. O que isso aqui fez de diferente? Ó, sair. Tá vendo que ele colocou essa interrogação aqui na frente? É para você exibir um ícone junto com a mensagem. Aqui, na verdade, cara, eu só concatenei, né? Então, por que o mais? A gente tem aqui o primeiro parâmetro, que é a mensagem. O segundo parâmetro, que é o título. E o terceiro parâmetro, que aí a gente pode colocar lá, ó, um ícone. E a gente pode e mais, né, o ícone mais o tipo de mensagem que a gente está usando ali. Né? Nesse caso, ele está incluindo ali um botão sim, não. Eu vou mudar aqui, ó, para yes, no e cancel. Aí tem os retornos, né? Então ali ele está falando, ó, yes, no, cancel. Se for igual a 3, eu acho que a gente pode usar o número também, tá? Que nem aqui eu usei o id yes. O id yes, ele tem um valor que pode ser inteiro. Tá vendo aqui, ó? Se for igual a 3, não, na verdade não. Não pode não. Então deixa eu ver aqui, ó. O que a gente tem de id? id yes, id no. Ah, tá vendo? Ele tem aqui, ó, id no igual a 7. Vamos ver se eu consigo colocar um inteiro no lugar do id yes aqui, ó. Se eu colocar aqui 6, daria na mesma. Vamos testar. Nem eu sei isso aqui, tô testando agora, tá? Enfim. Ó, coloquei o 6 no lugar do id yes. Deseja fechar? Se eu clicar em sim, beleza, funcionou a mesma coisa. Então se eu colocar id yes ou se eu colocar o 6, dá na mesma. Mas se eu sei, né, que o id yes aqui é o 6, né, eu vou saber que a id yes é a mesma coisa. Então, enfim, se você souber as numerações. Agora nesse caso aqui, ó, botão yes, no, cancel. Se ele clicar em yes, id yes, se ele clicar no sim, ele vai fechar a aplicação. Se ele fizer qualquer outra ação, ou seja, se ele clicar em cancelar ou em não, ele vai mostrar você desistiu de fechar a mensagem. Então, basicamente aqui, ó. Sair, não, você desistiu de fechar. Sair, cancelar, você desistiu de fechar. Sair, sim, aí ele vai fechar a aplicação. Tá? Então isso aqui dá para vocês explorarem várias opções, né? Como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente está usando aqui, ó, yes, no, porque na verdade eu só vou querer duas opções. Ou vai fechar ou não vai fechar. Aqui antes de fechar a gente poderia colocar uma mensagem. E aí a gente estava usando aqui o show message. No show message ele é uma mensagem simples, não dá para personalizar. Mas a gente pode usar, né, o message box para mostrar uma mensagem mais bonitinha. Então, como a gente poderia fazer isso aqui, ó? Application ponto message box. Você fechou a aplicação. Até mais. Então eu coloquei a mensagem, vou colocar o título da mensagem aqui, o título do message box, tipo assim, saindo, vai mostrar na barra de títulos. E por fim aqui a gente pode colocar um ícone, eu não preciso colocar um botão, né? Como eu quero só um aviso ou tipo um ok, sei lá, né? A gente poderia colocar um botão só, um ok, por exemplo. Mas eu vou colocar aqui só o ícone, tipo MB, ícone. Eu tenho que colocar maiúsculo, cara. MB, underline,
Tá, equal. Aí tem aqui, ó, a gente poderia usar, por exemplo, error, o equal question, que é o que vocês viram, o warning, nesse caso aqui talvez o warning, né, seja uma boa opção, né? Ou aqui nesse caso a gente pode usar um information, né? Porque é uma informação só, o cara já falou que vai fechar. Vamos ver como vai ficar. Enfim, aqui sair sim. Ó, o information ele colocou esse íconezinho aqui do i, ó, que é um aviso, ó, saindo é o título, aqui a barra de título, você fechou a aplicação, até mais, ok, beleza, aí ele executa. Então, como vocês podem ver, a nossa aplicação ela vai saindo, né? Ela vai lendo, ela vai executando o código de acordo com... ele vai executando linha a linha. Pessoal, uma coisa que eu notei, né? O Meet, ele não avisou de sair, né? Ele tinha que costuma avisar 1 hora, mas a gente já tá mais de 1 hora rodando e ele não deu problema, né? Mas ainda bem, isso é muito bom. Continuando então aqui, cara, esse lance das mensagens é interessante vocês saberem, né? Então tem vários itens, eu tinha até criado aqui um bloco de notas, eu coloquei uns para mim lembrar, né? A gente tem esse information que a gente usou aí, MB information, eu vou deixar aqui, ó, um exclamation, vamos pegar aqui, ó, vou deixar comentado. Algumas opções. Então, algumas opções de ícones aí, a gente poderia usar o ícone, eu deixei anotado aqui, ó, o ícone exclamation, o que a gente usou ali, que é o equal question. E aí depois vocês podem aí fazerem teste com esses aí para ver como fica, né? Qual que é a diferença, né? O que cada um gera. Equal question. E deixei aqui um MB equal error, né? Porque o error também a gente usa bastante. Então, se acontecer um erro lá, você quer exibir o erro. Então, ficou aí information, blá blá blá. Beleza, esses aí são os que eu tinha anotado aqui que eu ia passar para vocês. Então, só para vocês verem, ó, a gente pode exibir aqui o erro, né? Porque como o cara tá fechando a aplicação, ao invés do information, eu vou colocar o erro. Vamos ver o que vai mudar. Muita pouca coisa vai mudar, né? Só vai mudar o ícone. Sair. Sim. Ah lá. Aí o ícone ele vai mostrar esse íconezinho com um X em vermelho lá. Você fechou a aplicação, até mais, beleza. Tá? Então, basicamente, eis aí, né, algumas opções que a gente pode usar e que são coisas que vocês vão usar, né, durante aí a construção do projeto. Verdade, né, Gustavo? O Meet, cara, sempre começa a avisar 10 minutos antes aqui. Tipo, hoje o negócio foi tranquilo, né? Pessoal, alguma dúvida aqui? Foi legal dessa forma? Foi rápido? Foi muito fácil? Vocês acham que a gente pode, né, para a próxima aula já posso trazer um negócio um pouco mais, né? A gente vai continuar com este projeto, né? Só antes de finalizar a aula, como eu tinha falado ali de componentes de organização, eu quero colocar aqui já, né, uns componentes para a gente começar a montar a tela do nosso PDV. Então, eu vou diminuir aqui um pouco de opções que tem na tela, né? Eu vou deixar elas todas compactadas aqui. Então, Object Inspector, paleta de componentes, de projetos. Aqui eu vou deixar elas minimizadas para a gente conseguir visualizar melhor aqui o formulário. E aí aqui nas paletas, né, tem um componente que a gente usa bastante para organização, que é o painel, né? Então eu vou pegar um painel aqui
este painel, eu vou colocar aqui na tela e vou mostrar para vocês aqui algumas opções que a gente tem de propriedades de painel que são interessantes, tá? Então, para a gente manipular as propriedades aqui que é o Object Inspector do componente, a gente pode clicar em cima do componente e apertar F11, tá? Se vocês quiserem anotar, aí ó, pressiona F11 e aí ele vai chegar aqui nesse menu, né? Eu consigo aí, se você quiser travar ele aqui de novo, é só travar aqui. Então eu vou pegar ele aqui e eu quero mostrar algumas propriedades importantes do painel para vocês. Umas propriedades que eu considero muito importante aqui é justamente com relação a ancoramento. Por que ancoramento é importante? Porque o ancoramento, imagina que você quer colocar um texto e às vezes conforme a tela for aumentando ou diminuindo, você quer que esse texto, esse texto fique ajustado. Então, cara, eu vou colocar esse painel aqui no canto direito e eu vou ancorar ele aqui, ó, no top e no right. Então ele sempre vai ficar alinhado aqui no lado direito aqui do formulário, né? Do lado direito de quem está olhando, né? E aí, para a gente ver como ele se comporta, eu vou só desativar aquelas opções aqui do formulário que a gente colocou aquela hora. Vou tirar a opção de vir maximizado, vou deixar normal por enquanto. E eu vou mudar aqui no formulário aquela opção dos botões, né, que eu tirei aqui. Então eu vou deixar... Aqui tá normal. Opa, o help não precisa. Vamos deixar ele naturalzão aqui, porque eu quero manipular para vocês verem. Então eu ancorei ele, vocês viram lá, né, que eu ancorei, ó, ele ficou aqui do lado direito. Caramba, não mexi no lugar que tinha que mexer, né, não. Qual que era? É aqui na borda. Qual que é a padrão, hein? Essa aqui, ó. Sizeable. Eu não precisava ter mexido nos outros itens aqui. Na verdade, era só na borda. Então eu vou deixar, vamos ver se vai rolar como deveria. Aqui, beleza. Vamos lá. Trouxe aqui. Ó, se eu diminuir, ó, ele sempre vai ficar alinhado à direita. Tá? Então isso aqui é uma opção de ancoramento, né? A gente usa, por exemplo, para criar um PDV do jeito que a gente está querendo criar, é importante porque a gente vai trazer ele para um tipo de responsividade aqui em desktop, né? Para uma aplicação desktop se comportar de uma forma um tanto responsiva. A gente vai usar esta ferramenta. No caso do painel, eu só usei ali o ancoramento para demonstrar, né? Mas enfim, eu não preciso ancorar ele desta forma porque eu vou querer que este painel ele fique alinhado para mim aqui na parte inferior do meu PDV. Então eu vou colocar ele aqui, ó, em qualquer lugar vocês podem colocar. Só que eu vou clicar em cima dele e aqui nas propriedades dele eu não vou mexer no ancoramento, eu vou mexer na opção de alinhamento. Alinhamento, que é o primeiro item, que é align. E aí eu vou escolher a opção bottom. Então tá vendo aqui que ele tem os desenhos? Ó, eu posso alinhar à direita, eu posso alinhar ao centro, eu posso alinhar... Esse ao centro aqui na verdade é para pegar toda a área, né? Ele vai pegar toda a área disponível no formulário ou em um elemento pai dele. Se eu tivesse um outro painel ou um group, ele ia ficar alinhado dentro desse agrupamento. Neste caso eu quero que ele fique alinhado ao bottom. Então ele sempre vai ficar aqui, ó, na parte inferior. O caption dele eu vou deixar em branco. Porque o que eu quero fazer com este painelzinho? Este painel eu vou colocar alguns comandos depois, tipo assim, ó, F1 para abrir o caixa, F2, tal, que aí vai ser os comandos básicos aí do PDV para que o operador consiga visualizar ali de forma fácil. E uma outra coisa que eu gosto de usar aqui, né, no caso de um PDV, que eu acho que ficaria bonito, seria a gente usar um picture, não, um image, que fica na paleta additional, e aí você poderia usar um image aqui para inserir uma imagem. Mas como eu falei para vocês instalarem o Dev Express, porque o Dev tem o CX
Image. E no CX Image, qual que é a grande vantagem, né? Se você quiser colocar uma imagem com transparência, ele funciona, né? Um PNG com transparência, ele funciona bem. Então o CX ele tem componentes que são derivados de componentes nativos do Delphi, mas que são melhorados. Eles possuem mais propriedades e mais recursos, tá? Então ficaria mais elegante. Eu vou usar o image comum aqui. Vamos colocar um image. E o que esse image faz, cara? Esse image serve para a gente colocar uma imagem. Eu vou colocar esse image aqui alinhado a toda a área central aqui do nosso projeto. E a gente vai fazer o seguinte, só para finalizar a aula, né? Eu vou pegar aqui um background legal, né? BG. Vou pegar um BG laranja, né? Para simbolizar Net Solutions. Aí, ó, vou escolher um background legal. Aqui tem como a gente filtrar, né? Deixa eu ver aqui. Filtros, imagens, ferramentas, qualquer idioma. Deixa eu mudar aqui para imagens que aí melhora. Ferramentas. Eu quero tentar pegar imagens grandes, né? Tem uma opção aqui que ele vai filtrar. Não está mostrando? Cadê? Tipo, tamanho. Grande. Cara, queria uma sem marca d'água também, né? Não achei um da hora também não. Laranja tá por fora. BG Tecnologia. Tá, acho que um desses aqui talvez fique mais bonito, mais elegante. Qual deles usar? Vamos escolher um aí. Caraca, mano. Não consigo achar um que me... Não consegui achar nenhum que me agradou legal para um PDV que a pessoa vai ficar olhando o dia inteiro. Mas enfim, vamos pegar um aqui. Pegar esse aqui. Vou salvar essa imagem lá na pasta do nosso projetinho, dominando o Delphi. Vou chamar ela de BG. E aí, venho aqui no nosso Picture. Ele tem uma propriedade aqui que é a Picture, que é justamente a que serve para a gente escolher a imagem. Vou dar um load aqui na nossa pastinha dominando o Delphi. Eita, pega bem o formato que eu salvei, não existe. O que é aquela? Vixe, mano, a VIF. Nem eu sei que bagaça que é essa, a VIF. Vamos pegar aqui, vamos pegar um PNG da vida. PNG. Não vai ficar lindo, não. Esse aqui tá pequeno, cara. Acho que eu perdi o filtro ali de tamanho. Tamanho grande. PNG. Caralho, não tem. Vamos pegar esse aqui. Vai ficar lindo? Não, não vai, mas vai servir. Nossa, esse aqui eu acho que não vai nem ficar muito bom, mas vai ser esse mesmo. BG. Então aqui tem os formatos ali. Caramba, eu não salvei na pasta aqui, né? Eita, também não é um formato. Salvou HTML. Caraca, que dificuldade para pegar uma imagem. A VIF. Porra. Vamos mudar a pesquisa. Background. Tá pequeno. Tamanho grande. Esse aqui tá com propaganda.
Ixi, mas grande, 300 pixels, grande. Que bagaceira, viu? Bom, depois vocês arrumam uma imagem melhor aí. Isso aqui não vai rodar no Delphi. Vamos tentar um JPG. Também tá com propaganda isso aqui. Cara, que dificuldade para pegar uma imagem. Bom, eu tenho uma aqui, de um PDV que a gente tem, né? Vou pegar uma que vai ser mais fácil, cara. Aí vocês pesquisam aí uma para vocês. Deixa eu ver que eu tenho aqui. Sistemas, projetos. PDV. Fundo. Essa aqui. Então vou colocar lá na nossa pastinha, porque, cara, não consegui pegar uma imagem. Tá aí. Então é uma imagenzinha aí para ficar no fundo do PDV. Se eu compilar isso aqui agora, vou ativar os botões para mim poder maximizar aqui no formulário. Então aqui no formulário eu vou ativar as opções aqui, maximizar, minimizar, tal, para eu poder controlar melhor aqui para vocês conseguirem ver como ficou. Então eu inseri um picture e inseri a imagem. Tá aqui no meio, né? Tá a minha imagem. Essa imagem ela não está 100% ajustada. Ali no picture, como eu falei para vocês, né? Ele também tem. Se eu clicar aqui agora, ó, eu não estou mais clicando no formulário, estou clicando no image, tá vendo? No meu TImage. Então esse TImage a gente pode renomear, né? Propriedade name. Todos os componentes têm a propriedade name. Eu vou colocar aqui, ó, bg underline prim, ou melhor, né? Bg não, vou colocar img underline principal. Eu vou colocar essa imagem. Ele tem uma propriedade que é a stretch, essa aqui, que ele pega essa imagem e ajusta o tamanho dela ao seu image. Tá? Então essa imagem é que eu considero uma das mais importantes, porque se você aumentar ou diminuir, ó, ele vai pegar essa imagem e manipular ela. Se eu desativar esse stretch, ó, aí lascou, tá vendo? Aí você não vai ver a imagem. Então o stretch ele vai tornar essa imagem meio que responsiva. Se a imagem não tiver uma boa qualidade, o que vai acontecer? Vai pixelar, vai achatar, enfim. Aí vocês já devem ter ideia do que vai acontecer. Compilar aqui mais uma vez. Aqui o nosso projetinho. Tá aí. Então só para ficar com uma imagem aqui no fundo da tela, né? E para a gente dar início ao nosso projeto, a gente já conseguiu ver aí alguns componentes, algumas formas de evento. A gente já viu alguns eventos, né, que dá para manipular. Aqui a pasta do nosso projeto, né, os arquivos que foram gerados. Essa pasta ela é gerada toda vez que a gente compila o projeto, né? Então e aqui ela gera os DCUs, que são os arquivos compilados. Se eu fizesse uma compilação Windows 64, ele ia gerar uma Win64 aqui com outro exe. E aqui dentro, toda vez que você compila, ele gera o exe. Se eu mandar esse executável para vocês, vocês já conseguem abrir, ó, a aplicação aí no computador de vocês. Tá vendo? Já está funcionando. Só para encerrar então a aula, né, como a gente atrasou um pouquinho no começo, uma informação extremamente importante. Dependendo do recurso que a gente usa no Delphi, dependendo do recurso, além do executável, eu posso ter que mandar mais algum arquivo junto com o executável para que ele funcione, tá? Então, se eu usar, tem alguns componentes, inclusive, né? Se eu não estou enganado, tem um componente que é o data snap, não, tem um componente de banco ali, que às vezes eles dependem de alguma DLL. Tem um em específico que ele depende de uma DLL que chama Midas. Então, enfim, às vezes algum componente pode acontecer, é raro, mas ele pode ter uma dependência de uma DLL. Tá? Então, às vezes, por mais que o arquivo, o Delphi compile o arquivo e tudo que tem que ser usado, ele
ele compacte ali dentro do executável, às vezes algumas DLLs podem ser necessárias para o funcionamento correto. Em alguns outros casos, você pode usar recursos que não são o Delphi que estão usando. Você está usando através do Delphi um recurso do Windows, por exemplo. E aí você pode depender de uma DLL para que aquele recurso funcione corretamente. E por isso, às vezes, a gente tem que mandar essas DLLs junto com o executável. Beleza? Pessoal, por hoje eu acho que já tá bom, né? Já deu pra gente ver um pouquinho. Na próxima aula a gente continua. Eu acho que na próxima aula talvez já seja interessante a gente já manipular um pouquinho de banco de dados, criar as tabelas do banco, para depois a gente já começar a criar aí algumas telinhas de cadastro e tudo mais para ir evoluindo rápido. Como eu sei que todos vocês já têm um breve conhecimento, a maioria de vocês já estão estudando, e então eu vou levando a aula bem prática assim mesmo, não vou ficar colocando conceito. A gente vai fazendo aqui na prática e aí vocês vão vendo, né? Se eventualmente acontecer um erro, peço desculpas. Se eu esquecer de alguma coisa, vou tentar lembrar. Mas aí eu sempre vou tentar deixar algumas coisinhas que eu costumo esquecer mais anotadinhas aqui para eu relembrar. Mas eu geralmente gosto de ir fazendo e eu gosto de ir errando junto com vocês para vocês verem que eu também erro. Todo programador vai errar, esquece um ponto e vírgula, esquece o nome de uma função ali, enfim. E aí aguardo todos vocês novamente aí no próximo sábado, né, para a gente dar continuidade aí. E eu espero que vocês tenham gostado, que esse curso esteja valendo a pena para vocês, que até o fim vocês saiam dessas aulas melhores do que a gente chegou aqui. Show? Meninos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Peço desculpa de alguma falha e aí a gente continua no sábado que vem. Show? Abraço!